Olá, crianças! Vamos continuar nossa aula de hoje. Então, dando continuidade, nós vamos para a aula de estudos regionais. Então, vocês lembram que nas semanas anteriores a gente trabalhou a região Nordeste. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre as características do Ceará, que é o nosso estado. E hoje a gente vai falar um pouco mais, a gente está se aproximando mais, cada vez mais, do nosso cantinho, do nosso local onde a gente mora. Então, a gente hoje vai falar sobre a região metropolitana do Cariri, certo? Então, vamos nos ver aqui nessas cidades, que eu sei que algumas vocês conhecem. A gente vai se ver na nossa cidade. Então, observem, aqui vocês veem o mapa da região do Cariri. Então, a região do Cariri é uma pequena região aqui de cidades próximas à nossa cidade, a cidade de Barbalha, em que é composto por essas cidades aqui, ó. Então, a região metropolitana do Cariri é composta por essas cidades aí: Barbalha, Crato, Juazeiro, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri, certo? Então, as cidades que compõem a região do Cariri são essas que vocês estão vendo no mapa. Então, Barbalha, que é a cidade onde vocês moram, faz parte da região do Cariri. E Crato, Juazeiro, né, são as três cidades que a gente chama de Crajubá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, o conjunto urbano dessa região metropolitana do Cariri, RMC, né, que é a sigla de Região Metropolitana do Cariri, está situado a uma distância média de 600 quilômetros das duas metrópoles regionais nordestinas, as mais próximas, que são Fortaleza e Recife. Ok? Então, as três cidades principais, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, mantêm vínculos estreitos, tanto em termos de proximidade de território, né, são próximas umas das outras, quanto de relação. Muitas pessoas moram em uma dessas cidades e trabalham na outra, por exemplo. Né? Então, sobretudo, é a relação que elas têm de socioeconômica, né, na nossa região e de trabalho. Então, a região metropolitana do Cariri foi criada tanto para reduzir as disparidades econômicas, as diferenças, disparidade é o mesmo que diferenças econômicas e sociais entre a capital e o interior, como também para minimizar, ou seja, diminuir o desenvolvimento desigual do triângulo que a gente chama Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, em relação aos outros municípios, certo? E foi idealizada, foi criada pelo governo estadual, visando a criação de um novo polo de desenvolvimento socioeconômico que pudesse dividir com a região metropolitana de Fortaleza investimentos, né, em relação à população e à qualidade de vida. Então, se constituiu o Crajubá e a região metropolitana do Cariri. Então, essa região atualmente é composta por esses 9 municípios que a gente já viu lá no mapa: Juazeiro, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. A gente viu agora há pouco no mapa. Vamos voltar um pouquinho para ver o mapa. São essas aqui, ok? Continuando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades que a gente tem na nossa região. Se vocês tiverem visitado algum ponto turístico da nossa região, vocês podem conhecer alguns desses aí que eu vou citar, certo? Então, nós temos na nossa região do Cariri alguns locais muito interessantes, muito bem visitados por turistas. Então, um deles é o Geoparque Araripe. É um geoparque do Brasil, é o primeiro da América Latina e ele é formado por 9 geossítios divididos entre os municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Outro ponto turístico muito visitado aqui na nossa região é o Horto do Padre Cícero. E os romeiros que lá visitam, né, tem alguns rituais. Um deles,
Os romeiros acreditam, quem tem fé acredita que se visitar o horto tem que dar 3 voltinhas ao redor da bengala do Padre Cícero e fazer 3 pedidos, sempre que visitam o horto. Outra característica da nossa região, da natureza, é o soldadinho do Araripe. É esse pássaro lindo aí, muito visto também na região do Caldas, que é bem pertinho de Barbalha aí, né? Aliás, é em Barbalha, é pertinho de vocês. E é uma ave típica da Chapada do Araripe. E ela está em extinção. É preciso ter cuidado para que ela não desapareça. Tem que ter cuidado com ela, porque ela está em extinção. É esse pássaro bonito que vocês estão vendo aí. Uma outra característica da nossa região, uma curiosidade, na verdade, é quem já ouviu falar em Lampião e o seu bando de cangaceiros. Lampião, eles utilizavam a Pedra do Morcego, localizado no geossítio do Riacho do Meio, aí a caminho do Caldas também, como acampamento e esconderijo, quando eles estavam aqui na nossa região. Outro local que é característico da nossa região, que é bem visitado, é um ponto turístico bem conhecido, é a Gruta do Farias. É a única gruta arenítica do Ceará, onde tem água e é a maior do Nordeste. Fica no município de Barbalha também, né? E possui 2 metros de altura e 3 metros de largura. Ela possui cerca de 100 milhões de anos, olha como ela é antiga. E tem que ser bem preservada justamente por isso, né? Outra curiosidade da nossa região é que em 1827 o padre Pedro Ribeiro de Carvalho construiu essa capelinha aí que vocês estão vendo, num local que é chamado de Tabuleiro Grande, na margem do rio Batateiras, no Crato. Então essa capela ela foi erguida em frente a um pé de juá. O nome, Juazeiro do Norte, deve-se a esta árvore, né? Outro ponto turístico da nossa região é a Ponte de Pedra. Essa já fica ali a caminho de Nova Olinda. Essa ponte ela foi esculpida pelo efeito da erosão da água e ao longo de milhões de anos. Ela está localizada, como eu já falei, na caminho de Nova Olinda, na descida da Chapada do Araripe. Outra curiosidade da nossa região, os ex-votos, né, são objetos e fotografias ou partes do corpo humano esculpido em madeira ou argila. Então, os romeiros vêm, fazem promessas, às vezes tem uma doença no pé, aí ele faz o desenho em madeira do pé, aí leva lá para o horto, e aí colocam aos pés do Padre Cícero lá no horto, na igreja, tem um local específico para guardar esses objetos, que representam a fé dos romeiros, né? Lá tem um museu que é guardado esses objetos. Mais uma curiosidade, essa imagem que vocês estão vendo se chama o Centro de Cultura Popular Mestrinosa. Ele foi criado em homenagem ao artista pernambucano chamado Inocêncio Medeiros da Costa. Ele é considerado o primeiro artesão da região. Então, o Centro Popular Mestrinosa fica no Juazeiro. Ok? E para concluir, mais algumas curiosidades da nossa região do Cariri, a gente vai falar sobre isso aqui. O Cariri, ou Cairiri, ou Quiriri, vem do tupi-quiriri, silencioso, significa silencioso. Então, são algumas designações, são alguns nomes da principal família de línguas indígenas do sertão, do Nordeste do nosso Brasil. Então, vários grupos locais ou etnias são referidos como pertencentes a essa tribo, essa tribo indígena. Então, Cariri tem a origem nesse nome tupi-quiriri, que significa silencioso. Gostaram de conhecer um pouquinho sobre a nossa região do Cariri? Então, a gente vai concluir nossa pequena explicação de estudos regionais com essa agenda do dia. Então, a nossa agenda hoje tem essa pequena atividade, certo? Vocês vão copiar no caderno, são só 3 perguntinhas. Então, copia no caderno
e resolve no caderno mesmo. Então, quais são as cidades que compõem a região metropolitana do Cariri? Quais são? Então, vocês podem pausar o vídeo para pesquisar, tá bom? Então, você conhece ou já visitou algum ponto turístico da nossa região do Cariri? Você já conhecia todos esses pontos turísticos que a gente viu agora? Algum deles? Qual você visitou? E, para terminar a atividade, você vai representar um desses pontos turísticos que você viu ou outro que você conheça na nossa região do Cariri, através de um desenho, certo? E está concluída a nossa atividade de hoje. Tá certo? Aguardo as atividades. Tchauzinho.